Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar sobre crédito, emprego e as condições de retomada da atividade. Eu converso agora com Carlos Alexandre da Costa, secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia. Secretário, boa noite. Boa noite, como vai, Denise? Bom, secretário, mesmo com todos os anúncios feitos pelo governo em relação à oferta maior de crédito, flexibilização de regras do sistema bancário, uma reclamação constante das empresas tem sido a dificuldade de acesso ao crédito. E agora o governo baixou uma nova medida para tentar agilizar, inclusive o objetivo é exatamente esse, é o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito. E a primeira repercussão ainda foi de um certo questionamento quanto à eficácia, porque se vê uma barreira do lado dos bancos que vão avaliar as condições de cada empresa, que vão avaliar a capacidade de pagamento e num momento delicado, né? Porque a crise da pandemia, a crise econômica, podem resultar em aumento de inadimplência mesmo. É verdade, Denise. E olha, esse problema de crédito não é exclusivo do Brasil. Os Estados Unidos, por exemplo, que tem sido um exemplo das medidas de combate à Covid, liberou 2,6 trilhões de dólares e só conseguiu fazer chegar na ponta 4% desse valor. Nós estamos vivendo uma crise que é totalmente diferente de qualquer outra que já foi vivida pela economia. E, portanto, as soluções que muitas vezes a gente acredita que vão funcionar, falham. Nós injetamos bilhões de liquidez na economia. O Banco Central foi muito rápido em fazer isso. No entanto, esses recursos acabaram sendo insuficientes para chegar nas empresas, eles ficaram empossados nos bancos. Foi aí que nós concluímos que o principal elemento que estava faltando eram garantias para que os bancos pudessem conceder os empréstimos, mesmo num ambiente instável como aquele que nós vivemos. A partir daí, nós fomos ágeis em colocar para o público 2 fundos que agora começam a funcionar. O FGO para microempresa e o FGI, que acabou de ser publicado, a MP, para pequenas e médias empresas. Agora, a garantia ainda não é pequena diante de todas as exigências que os bancos fazem. Inclusive, eu queria lembrar que aquelas empresas que queriam aderir àquele programa de manutenção do emprego contavam com crédito para a folha de salário. E mesmo nesse caso, houve dificuldade. Pois é, nós inclusive estamos revendo agora, junto com o Congresso, as condições do FOPAS. Mas em relação ao FGI, que é para pequenas e médias empresas, cuja medida provisória acabou de ser publicada, nós estamos proporcionando 80% de garantia para cada empréstimo e um limite que pode chegar até 30% em toda a carteira de cada instituição financeira. Hoje, para você ter uma ideia, a inadimplência média dessa carteira é em torno de 5% a 6%. Então, quando nós falamos de até 30%, nós vamos começar com 20%, nós estamos falando de mais de 3 vezes a inadimplência atual. Nas nossas conversas que temos tido com bancos nas últimas semanas, nós chegamos à conclusão de que isso será suficiente. Nós estamos muito convencidos de que com este programa o dinheiro chegará na ponta e estará disponível para as empresas brasileiras, num total que pode ultrapassar 100 bilhões de reais. E, secretário, isso é fundamental para que se garanta a sobrevivência das empresas. Havia urgência, desde quando esses programas foram lançados, para se garantir a travessia daquele período de isolamento mais rígido. Mas agora a gente percebe que a mesma retomada da atividade não se dará no mesmo nível que a gente tinha antes da pandemia, né? Não, infelizmente essa pandemia teve um impacto econômico, talvez o maior impacto econômico em tão curto espaço de tempo de toda a história. Nós estamos trabalhando para que o tecido econômico, que são as empresas, as cadeias de suprimento, permaneçam em seu lugar, permaneçam vivas. Daí o FGO, o FGI. Quanto mais nós formos exitosos em apoiar as empresas para que elas sobrevivam, mais rápido será o retorno. Agora, há um limite daquilo que o governo pode fazer se o retorno seguro às atividades econômicas não ocorrer logo. É uma questão da lei da física. O governo pode apoiar, mas se não houver trabalho, não houver produção de maneira segura, há, obviamente, um impacto e um efeito colateral muito maior para a retomada.
A gente vê que vários governadores, mesmo prefeitos, estão tentando retomar a atividade, mas aí se assustam com determinados números em relação à pandemia. Então ainda é uma situação presente. O Brasil não chegou àquele isolamento como nós tivemos em vários países da Europa. Então parece que fica uma situação meio pendente. Agora, como pensar em estimular o emprego numa condição como essa? Olha, em primeiro lugar, a gente tem que trabalhar para preservar empregos, né? A MP trabalhista, por exemplo, foi um grande sucesso, talvez uma das mais bem-sucedidas de todo o mundo. Hoje nós temos a capacidade de preservar, já estamos preservando, cerca de 9 milhões de empregos de pessoas que seriam demitidas e cujos contratos foram ou reduzidos ou suspensos graças à MP trabalhista. Nós estimamos que só o FGI, fora o FGO para as microempresas, irá preservar mais de 3 milhões de empregos só num primeiro momento. Depois, ao preservar o tecido social, as empresas que vão sobreviver, esse número vai ser muito maior. Nós estamos trabalhando para preservar empregos. Agora, também estamos trabalhando, tanto no Ministério da Economia, quanto também de forma articulada com a Casa Civil, numa série de medidas para que a atividade econômica volte logo e que o processo de crescimento que já vinha acontecendo no primeiro trimestre seja retomado e o Brasil retome o que nós chamamos de caminho da prosperidade. No primeiro trimestre, Denise, tinha setores que estavam crescendo a 2 dígitos. A arrecadação de impostos foi a maior da história. Agora, nós somos atingidos praticamente por um meteoro, o mundo inteiro. E aquele caminho que nós estávamos trilhando, que iria gerar milhões de empregos, precisa ser retomado. Agora, foi criado um senso de urgência que é um efeito positivo da crise e que nós não podemos desperdiçar. Agora se fala em estudos de adaptações, alterações dessa proposta do emprego, não é, para se adequar a uma nova situação. Primeiro tinha a situação emergencial, agora talvez a necessidade de prorrogação. Se fala a mesma coisa em relação ao auxílio emergencial, porque se trabalha com a possibilidade de uma crise um pouco mais prolongada, que não se resolva com essa rapidez exatamente por causa da pandemia. Em relação ao emprego especificamente, o que pode acontecer? Olha, a preservação do emprego, ela passará por 2 vertentes. Primeiro, pela retomada do crescimento. Não existe país que está em crise, que está depauperado e que não tenha desemprego alto. Da mesma maneira, todo país que cresce consegue reduzir a sua taxa de desemprego e criar emprego para toda a população. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é sair logo dessa crise com um programa de ações que nós chamamos do caminho da prosperidade, muito baseado na melhoria do ambiente de negócio, promoção de investimento privado, que é o programa do governo desde a origem. Agora vamos agilizar, ganhar ritmo. E, ao mesmo tempo, temos que desonerar a folha de salário. O ministro Paulo Guedes, nosso líder na equipe econômica, tem falado isso já há bastante tempo. Nós temos uma arma de destruição em massa de empregos, que são os impostos excessivos sobre a mão de obra. E é nisso também que nós trabalharemos logo na saída dessa crise. Agora, como pensar em desoneração no momento que o governo chega no limite, aí, se é que se pode falar em limite, de desequilíbrio das contas públicas e o presidente, por exemplo, não quer ouvir falar em impostos? Então, como é que se pensa em reequilibrar as finanças, retomar esse caminho e, ao mesmo tempo, desoneração de folha de salários? Olha, o presidente tem dito desde o início, desde a campanha, na verdade, não aumentaremos impostos. Na verdade, nós vamos reduzir impostos. Isso é fundamental para o caminho da prosperidade. Para isso, nós temos que reduzir gastos. Já reduzimos gastos com previdência, já reduzimos gastos com as medidas de contenção da folha de servidores públicos, já reduzimos muitos gastos com juros. Agora, aumentamos temporariamente os gastos nessa crise. O importante é que seja temporário. Mas é a hora de reduzir impostos por um motivo muito simples. Se nós não reduzirmos os impostos, em particular sobre a folha de pagamento na saída dessa crise, o desemprego vai continuar alto. Então, não é que nós vamos deixar de arrecadar impostos se reduzirmos impostos sobre o trabalho. Essas pessoas vão continuar desempregadas. Então, não é renúncia fiscal. É simplesmente uma nova maneira de estimular a economia, não com gastos públicos. Nós não acreditamos que muitos gastos públicos vão estimular a economia. Pelo contrário, eles podem desestimular. Sempre que a gente alguém fala em aumentar gasto público, os juros aumentam, os investidores fogem e assim por diante.
Hoje nós temos que retomar o caminho da prosperidade com menos gastos e menos impostos. Muito parecido, inclusive, com o que os Estados Unidos fizeram na época do presidente Ronald Reagan, um presidente liberal que tornou aquela economia uma economia mais pujante e que, no início, no meio de uma recessão muito profunda, teve a coragem de reduzir impostos, acreditando que isso iria estimular a economia e, no longo prazo, isso levaria o país a uma trajetória de estabilidade fiscal, grande crescimento econômico e geração de emprego. É nisso que nós acreditamos. Mas sem contar com o reforço de receita? Sem contar com o reforço de receita. O reforço de receita virá com o crescimento econômico. O que nós precisamos é reduzir despesas no longo prazo. Essa é a nossa visão, reduzir despesas no longo prazo e desonerar a produção para fazer com que o crescimento econômico traga mais receita e menos pressão de gastos públicos. Porque uma vez que a gente cresça, é menos gasto com seguro-desemprego, é menos gasto com Bolsa Família e assim por diante. É o caminho da prosperidade. É o Brasil entrando no clube daqueles países que têm menos carga tributária sobre produção, mais crescimento e mais emprego, com mais mercados. Eu conversei aqui com o secretário Carlos Alexandre da Costa, que é secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia. Secretário, muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite, Denise. Obrigado. Com vocês.